Muitos acompanharam nos noticiários da semana passada os confrontos que tomaram as ruas de Caracas, capital da Venezuela. Nesses confrontos, de um lado, estavam os apoiadores e as forças de segurança que defendem ainda hoje o governo de Nicolás Maduro. Do outro lado, estavam os apoiadores do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Para que a gente possa entender esses confrontos que aconteceram na semana passada, é importante analisar com um pouco mais de profundidade a crise econômica pela qual a Venezuela vem passando já faz alguns anos. E uma das principais características dessa crise tem a ver com o desabastecimento dos supermercados e das farmácias. O cidadão comum na Venezuela hoje, quando vai fazer uma simples compra no supermercado, ele enfrenta no mínimo dois desafios. O primeiro deles é encontrar os itens básicos que ele necessita para vender. Os supermercados na Venezuela, em grande parte, encontram-se desabastecidos. Nas prateleiras você não consegue muitas vezes encontrar itens básicos como açúcar, farinha, leite. E também esse desabastecimento acaba se refletindo na dificuldade do cidadão de encontrar medicamentos, sobretudo para doenças como hipertensão e diabetes. O segundo desafio que o consumidor venezuelano enfrenta ultimamente tem a ver com o problema da hiperinflação. Quando os mercados estão abastecidos, muitas vezes, por conta desse aumento exagerado dos preços, o cidadão comum não consegue comprar itens um pouco mais caros, como, por exemplo, frango ou carne. Então, de fato, existe uma crise econômica séria na Venezuela nesses últimos anos e a gente precisa entender por que essa crise existe. E para entender essa crise é importante a gente voltar um pouco no tempo para estudar a história mais recente desse país. E antes de mais nada, é importante lembrar que o principal produto da Venezuela nos últimos anos, desde o século XX, tem sido qual? O petróleo. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E cerca de 96% das receitas provenientes das exportações vêm do petróleo. Certo? E durante praticamente todo o século XX, a Venezuela foi dominada por grupos oligárquicos, por uma elite privilegiada que exercia o controle sobre o Estado e sobre esses lucros advindos da venda do petróleo no mercado internacional. Então, essa renda proveniente da exportação do petróleo durante muitos e muitos anos ficou concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, enquanto que a grande maioria da população vivia na pobreza ou na miséria. É importante lembrar também que até o século passado a economia da Venezuela era muito controlada pelos interesses norte-americanos. Os Estados Unidos dependem do petróleo para movimentar a sua própria economia e a intervenção norte-americana sobre a economia da Venezuela era, de fato, muito forte, muito acentuada. Pois bem, em 1992, enfrentando o governo que existia na época e que atendia aos interesses dessas elites dominantes, ocorre uma tentativa de golpe na Venezuela. Um grupo de militares tentam tomar o poder, mas esse golpe acaba sendo fracassado. Esses militares acabam sendo presos. E um dentre esses militares que participaram dessa tentativa de tomada do poder, lá em 92, foi um carinha chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez vai preso, mas ele acaba se tornando uma importante liderança que tem como base do seu discurso uma plataforma favorável à defesa
da soberania nacional. Hugo Chávez fazia questão de ressaltar que o seu programa, que os seus propósitos tinham a ver com a criação de uma Venezuela que fosse independente dos interesses internacionais, dos interesses estrangeiros, sobretudo norte-americanos. Bom, o que acaba acontecendo? Hugo Chávez ele é libertado anos depois e em 1998 ele vence a eleição para presidente. E já a partir de 1999, Hugo Chávez começa a governar a Venezuela. E o objetivo do Hugo Chávez, desde o início, foi criar um projeto que ele chamou de Revolução Bolivariana. Vamos abrir um parênteses aqui nesta aula. A palavra bolivariana se refere a um líder independentista chamado Simão Bolívar. Simão Bolívar, lá no começo do século XIX, foi responsável pela independência de vários países da América do Sul, na luta contra a Espanha, que até então colonizava aquela região da América do Sul. Simão Bolívar consegue a independência de territórios que são hoje os países como Venezuela, como Colômbia, como Bolívia. Bolívia, o nome desse país, também é uma referência direta a esse líder independentista chamado Simão Bolívar. Então, no seu discurso em favor da soberania nacional, Hugo Chávez fez questão de colar a sua imagem na imagem desse herói nacional que foi Simão Bolívar, né? Então, fica claro no discurso de Hugo Chávez esse projeto que ele tem de soberania nacional, de criar uma autonomia em relação aos interesses estrangeiros de uma forma geral. Tudo bem? E durante o seu governo, Hugo Chávez, de fato, realizou alguns avanços sociais muito importantes, enfrentando, inclusive, os interesses desses grupos dominantes que até então detinham o poder. Uma das coisas que Chávez realiza durante os seus governos foi uma reforma agrária. Lembrando, reforma agrária, basicamente, o que é? Você distribuir as terras que estavam nas mãos de poucos grandes proprietários para os camponeses pobres que não tinham acesso a ela. Hugo Chávez também realiza uma política de valorização da PDVSA, que é a empresa estatal que comanda a produção e exportação do petróleo. Em vez de privatizar, como muitos governos vinham fazendo na década de 90, o que o Hugo Chávez faz? Ele estatiza algumas empresas que detinham a oferta de serviços considerados estratégicos na economia, como, por exemplo, a energia, as telecomunicações. Chávez amplia o acesso da população mais pobre à saúde, à educação, à moradia, realiza programas sociais que garantem à população mais pobre acesso a alimentos e remédios por um preço mais baixo ou muitas vezes gratuitamente. Foi Chávez também que, para controlar a inflação que existia na época, realizou um programa de controle de preços. Durante o governo do Hugo Chávez, o próprio Estado passava a ditar o preço que os produtos teriam no mercado. E todas essas ações sociais, de fato, tiveram uma importância muito grande positiva, no que diz respeito à vida das populações mais desfavorecidas. Só para vocês terem uma ideia, quando Chávez assume o poder, 49% da população vivia em estado de pobreza. Ele consegue reduzir a pobreza de 49% para 27%. Durante o seu governo também a renda per capita cresceu na Venezuela. A renda per capita era de mais ou menos $4.000 e passou para cerca de $10.000. Então, de fato, o que acaba acontecendo? A Venezuela acabou se tornando o país menos desigual da América Latina durante o governo de Hugo Chávez. Mas, em grande parte, esses avanços sociais se devem basicamente a quê? Aos recursos provenientes com
provenientes da venda do petróleo no mercado internacional. Né? A grana do petróleo, né, resumindo a grosso modo, a grana do petróleo acabou sendo utilizada para que os avanços sociais pudessem ser colocados em prática. Tudo bem? Lembrando, galera, o petróleo é uma commodity. O que são as commodities? Prestem bem atenção, porque essa palavrinha é importante não só nesta aula, como nas aulas de geografia de uma maneira geral. As commodities são produtos provenientes do setor primário da economia. Quando eu falo em setor primário, estou me referindo à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Boa parte das commodities são matérias-primas, que são vendidas no mercado internacional. Então, os preços das commodities oscilam no mercado internacional de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, citando alguns exemplos de commodities, além do petróleo, podemos citar também a soja, que é produzida em grande parte aqui no Brasil, suco de laranja, carne congelada, minérios como o ferro, o cobre, o ouro, ou seja, produtos provenientes do setor primário da economia e que são exportados, né? Então são vendidos no mercado internacional. Na época do Hugo Chávez, o preço das commodities e do petróleo, inclusive, estava muito elevado no mercado internacional. Então, esse dinheiro proveniente das exportações do petróleo acabou bancando esses programas sociais todos que o Hugo Chávez realizou durante os anos em que esteve no poder. No entanto, o que acaba acontecendo? Em 2013, Hugo Chávez morre. E quem assume o poder em seu lugar é aquele que era o seu vice, um carinha chamado Nicolás Maduro, que era do partido do Chávez, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, o Maduro assume a presidência e no mesmo ano de 2013 ocorre eleição para presidente e o Maduro vence, surfando nessa onda de avanços sociais que foram realizados pelo seu antecessor, o Hugo Chávez. Só que é justamente a partir de 2013 que a conjuntura econômica internacional se transforma e os preços das commodities, de uma maneira mais ampla, acabam diminuindo de maneira muito acentuada a partir de 2013. Não só o petróleo, né, teve uma redução drástica no seu preço, como os outros produtos, né, de exportação provenientes do setor primário também começaram a despencar no mercado internacional. Então isso tudo prejudicou bastante os programas sociais que o governo do Chávez havia realizado. A crise de desabastecimento, né, começa a se constituir já a partir desse primeiro ano de governo do Nicolás Maduro. Não por acaso, já em 2014, uma onda de protestos toma as ruas das principais cidades da Venezuela. E nesses protestos, 42 pessoas foram mortas, alguns líderes da oposição foram presos nessa repressão que o governo do Maduro acabou realizando para conter essa onda de protestos. Pois bem, no ano seguinte, 2015, ocorrem eleições para renovar a Assembleia Nacional. Galera, a Assembleia Nacional lá na Venezuela corresponde ao que aqui no Brasil nós chamamos de Câmara dos Deputados, ou seja, é o poder legislativo. Então, em 2015, foram realizadas eleições para renovar essa Assembleia Nacional. E nessas eleições, os partidos de oposição obtêm uma vitória expressiva. A maioria das cadeiras dentro dessa Assembleia Nacional acaba sendo conquistada pelos partidos de oposição. Pergunta: Maduro gostou disso? Não, porque essa Assembleia Nacional começou a criar empecilhos, começou a fazer uma resistência ao governo que ele comanda até hoje em dia. Então, qual a estratégia que Maduro adota no ano de 2017? Para esvaziar o poder dessa Assembleia Nacional, Maduro convoca as eleições para a criação de uma nova Assembleia, uma Assembleia Constituinte.
que teria como objetivo elaborar uma nova constituição para aquele país. Só que nessa altura do campeonato, os principais líderes de oposição estão presos, né? Muitos estão sendo perseguidos e a oposição não teria condições de vencer as eleições para essa nova Assembleia Constituinte. Então o que a oposição fez? Ela boicotou essas eleições, não quis participar delas porque, segundo a oposição, isso teria sido um golpe baixo adotado pelo Maduro para esvaziar o poder da Assembleia que já existia, a Assembleia Nacional. Bom, se a oposição praticamente não participa dessas novas eleições de 2017, o que acaba acontecendo? O partido do Maduro, o PSUV, acaba conquistando uma maioria esmagadora dentro dessa nova Assembleia que foi criada, a Assembleia Constituinte. Resumindo, em poucas palavras, essa Assembleia Constituinte acabou esvaziando o poder daquela Assembleia que existia antes e que é dominada pela oposição, que é a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional continuou existindo, tá? Só que agora muitos dos seus direitos, muitas das suas prerrogativas foram tomadas por essa nova Assembleia, que é a Constituinte, na qual o Maduro tem imensa maioria a seu favor. Certo? Para complicar ainda mais a situação, no ano de 2018, o Maduro, no seu tabuleiro de xadrez, resolve adotar uma outra estratégia para favorecer a si próprio. Ele, no ano passado, 2018, antecipou a eleição para presidente. Ele percebeu que se as eleições ocorressem como previsto no final do ano, ele poderia sofrer uma derrota. Então o que ele faz? Aproveita a situação favorável, na qual os principais líderes de oposição estão presos, e antecipa a eleição, que acabou ocorrendo em maio de 2018. Novamente, os partidos de oposição mal puderam se articular, ou muitos líderes da oposição presos. Quem acaba vencendo essas eleições, em maio do ano passado, é de novo o Maduro. Certo? Então, Maduro tem o direito aí, por essa vitória, de ficar mais 6 anos no poder. No entanto, essas eleições foram questionadas, não só dentro da Venezuela, como internacionalmente. Muitos países dizem que essas eleições foram manipuladas, foram fraudadas, e a oposição não reconhece a legitimidade dessa eleição, que deu a Maduro mais um mandato. Bom, para complicar ainda mais a situação, o que acontece no comecinho deste ano? Maduro assume este novo mandato e no dia seguinte, prestem atenção, um carinha chamado Juan Guaidó, que é o atual presidente da Assembleia Nacional, se autoproclama presidente. Só para a gente entender, Juan Guaidó é o presidente dessa Assembleia cujo poder foi esvaziado pela criação da Assembleia Constituinte, favorável ao Maduro. Então o que o Juan Guaidó resolveu fazer? Ele não reconhece esse novo mandato do Maduro e ele resolveu se autoproclamar presidente. Ah, bela droga, né, professor? E aí, qual que é o problema disso? O problema é que boa parte da população venezuelana reconhece ele como sendo o legítimo presidente, e o Juan Guaidó conseguiu inclusive apoio de 50 países do mundo, dentre eles inclusive o Brasil e os Estados Unidos. Foi esse tal desse Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, quem convocou os protestos que ocorreram na semana passada, convocou a população para ir às ruas e tentar derrubar o Maduro do poder. Deu certo essa tentativa? Não, porque o Maduro continua com o apoio de boa parte das forças de segurança a seu lado, a seu favor. Então, essa tentativa foi fracassada e o Maduro continua no poder. Certo? Mas por que esse quiprocó todo acontece na Venezuela? Volto a insistir. Por conta dessa crise econômica que já existe há alguns anos dentro daquele país. Vamos tentar esclarecer melhor as razões dessa crise. Primeiro, essa crise tem a ver, como eu disse para vocês, com essa conjuntura desfavorável internacional em relação às commodities. Na época do Chávez,
Só para vocês terem uma ideia, o preço do barril do petróleo chegou a alcançar cerca de 120 dólares, certo? Quando o Maduro assume o poder, o que acontece com o preço do barril do petróleo? Despenca. No auge do governo de Maduro, o barril do petróleo chegou a custar menos de 50 dólares. Então veja, de 120 caiu para 50 na época do Maduro. E como o país é muito dependente das exportações de petróleo, começou a faltar recursos para importar itens básicos que a população consumia no seu dia a dia. Então muitos economistas dizem que se a Venezuela não fosse assim tão dependente do petróleo, se a economia fosse mais dinâmica, se outros setores tivessem se desenvolvido, a Venezuela não enfrentaria essa situação catastrófica que está enfrentando atualmente. Certo até aqui? Então uma das razões tem a ver com o despencamento do preço do petróleo no mercado internacional. Outra razão que alguns economistas apontam para essa crise tem a ver com a política de controle de preços, que desde a época do Hugo Chávez vem sendo adotada. Para conter a inflação, já desde a época do Chávez, o que o governo fez? Começou a tabelar os preços das mercadorias, ditando quanto cada item deveria custar no mercado. Segundo os economistas, isso desestimulou os investimentos das indústrias. Muitos empresários começaram a não investir mais na produção porque viam que os lucros que eles queriam obter não seriam alcançados. Alguns dizem, inclusive, que alguns empresários estavam produzindo mercadorias e vendendo a um preço abaixo do custo, ou seja, tomando prejuízo. Então algumas empresas fecharam, outras diminuíram drasticamente a produção, e isso também contribui para a crise de desabastecimento na Venezuela, certo? Esse discurso, essas razões que eu acabei de apontar, são as razões que muitos oposicionistas dizem que são as reais, as que de fato existem. Mas o que diz o governo Maduro a respeito dessa crise? Maduro culpa os empresários venezuelanos por criminosamente reterem os seus produtos para causar esse desabastecimento e jogar a população contra o seu governo, certo? Então, para o Maduro, esses empresários que apoiam a oposição estariam sabotando a economia da Venezuela para desgastar o governo e dessa forma voltarem a ter a influência que tinham antes. Outra coisa que Maduro diz, que por trás dessa crise estão os interesses norte-americanos, dos Estados Unidos. Maduro diz que os Estados Unidos estão fazendo pressão para os investidores internacionais desistirem da Venezuela. Então esses investidores que queriam supostamente investir na economia, gerar empregos na economia, levar suas empresas para a Venezuela, estariam desistindo desses investimentos por pressão do governo norte-americano. Maduro diz também que os Estados Unidos pressionam os bancos internacionais a não oferecerem empréstimos para a Venezuela, para desgastar o governo e dessa forma derrubar o Maduro. Certo? Seja lá por que razão for, o fato é que essa crise de fato existe e está gerando problemas sérios para a população. Uma parte significativa da população venezuelana está sendo obrigada a fazer o quê? A deixar a Venezuela para ir para outros países. Muitos desses venezuelanos que deixam o país entram aqui no Brasil pelo estado de Roraima, mas a maior parte desses migrantes estão se dirigindo para onde? Para a Colômbia, que também faz fronteira com a Venezuela. Então, galera, o que a gente percebe no meio dessa disputa pelo poder, no meio dessa polarização que vem se perpetuando já há anos? Os maiores prejudicados são a população, o maior prejudicado de fato é a população venezuelana,
certo? Eu vou colocar a minha atividade de número 5 sobre essa crise na Venezuela, junto com esta minha videoaula. Se você ainda não conhece o meu grupo de atualidades, ele está no Facebook, solicite ingresso a ele, que eu coloco você dentro do grupo e você terá acesso não só a este vídeo, como também às atividades que eu publico semanalmente. Certo? Beijos!